Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Em 2 minutos, um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos voltando ao ar com o Esporte em Destaque nesta quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2020. Vamos juntos até meio-dia para falar do esporte, para falar do futebol, do Santos, da Portuguesa Santista, da Fórmula 1, neste novo projeto, nesta nova fase do Esporte em Destaque, que sempre foi um programa que vocês acompanharam pelo rádio e que agora tem este formato web, né, de TV web, com a nossa equipe que sempre ajudou a fazer o Esporte em Destaque, mas hoje, sem dúvida, como é o primeiro programa, eu tenho que fazer aqui alguns agradecimentos à direção da casa do BocNews, aqui no nosso estúdio digital, né, da BocNews TV, aos jornalistas Fernando de Maria e Humberto Chalub pelo espaço, agradecer também ao jovem jornalista Felipe Rey. Se ele é rei, ele veste a camisa 10, né? O rapaz que está aqui nos bastidores, que cuida da parte técnica operacional, parte tecnológica. E eu peço até para que os senhores tenham um pouco de tranquilidade, um pouco de paciência, porque nós colocamos o programa no ar, vamos certamente ao longo dos próximos meses trazer novidades. Mantivemos a frequência do Esporte em Destaque do tempo do rádio, segunda, quarta e sexta, das 11 da manhã ao meio-dia, para falar dos assuntos mais importantes. Esse ano tem Olimpíada também, e aí a gente vai trocando ideia com você, vai interagindo aqui pelo Facebook. Lembrando que dentro do nosso projeto, do projeto do BocNews, nós temos a intenção de colocar o áudio à disposição de quem quiser ouvir em formato de podcast. Estará no canal de áudio do BocNews, também no site. A transmissão, no primeiro momento, ao vivo pelo Facebook, mas para quem preferir acompanhar pelo YouTube, também teremos mais tarde o programa salvo no YouTube para que você possa assistir, possa acompanhar. Deixa eu apresentar os meus companheiros neste primeiro Esporte em Destaque aqui no BocNews TV, nos novos estúdios, né? Aliás, parabéns ao Fernando e ao Chalub e a toda a equipe, porque vocês vão ver depois no nosso plano geral a qualidade do que foi construído aqui na sede do BocNews, na Avenida Pedro Lessa, em Santos, pertinho do Canal 4. A tecnologia empregada neste estúdio, a questão visual. Tá de parabéns o BocNews por ter criado este espaço que certamente vai receber não só o Esporte em Destaque, mas com o tempo outros programas, outros debates, outros informativos, e a Baixada Santista cresce quando se há um investimento em jornalismo como este que está sendo feito aqui. Felipe Rey, por gentileza, coloque em plano os nossos comentaristas do dia, Tony Vasconcelos e também o Vitor de Andrade, o curioso do futebol, cá estão. Vamos apresentar o Vitor de Andrade e o Tony Vasconcelos. Eu já vou pedir a participação inicial do Tony, que sempre traz as notícias da Fórmula 1 e também comenta as coisas do Santos. Aliás, o Tony também muito próximo aí da gestão da Portuguesa Santista, vai acompanhar bastante esse ano. Tony, bom dia, obrigado pela presença e também por estar conosco aqui, seguindo no projeto do Esporte em Destaque. Bom dia, Alex. Bom dia, Vitor, Felipe. Um abraço a todos que nos acompanham. Sem dúvida nenhuma, um ano que vem por aí, um feliz ano novo a todos, com muito futebol. O Santos, né, chegando num momento importante agora com Gesualdo, né? Gesualdo Ferreira. Ora, pois. Aliás, fizeram um desafio, né? Fazer um amistoso, Santos e Portuguesa Santista, entregar uma camisa da Briosa para o Gesualdo, né? Podiam fazer, né, Tony? Acho extremamente válido e tenho certeza que o meu grande amigo Carlos Ribeiro, que é presidente da Portuguesa, vai olhar essa hipótese aí com seriedade, porque a Portuguesa agora, sob essa gestão do meu amigo Carlos Ribeiro, eu acho que é um presidente competentíssimo também, dará muitas alegrias à torcida rubro-verde. Agora, o automobilismo, grandes etapas esperadas da Fórmula 1, muita coisa acontecendo nos bastidores, as equipes definidas, as datas de lançamento dos carros sendo agora já divulgadas, teremos alguns aí no final desse mês, alguns em fevereiro, 15 de março o Grande Prêmio da Austrália, e teremos corrida no Vietnã, meu amigo. Opa! Na rua,
Fórmula 1 abrindo realmente as fronteiras, com os norte-americanos liderando com a Liberty Media, não sei. Eu espero que dê tudo certo. Mas eu não conheço, mas dizem, eu conheço quem conhece, que o Vietnã é muito bonito, né? Sim, é muito legal e, enfim, Hanoi é uma cidade bonita e a corrida será na rua. Me parece que tem uma grande ideia, como fizeram no Azerbaijão, uma corrida de rua que já deu certo. Então, as informações nós vamos, com o passar do tempo, dar de como será essa Fórmula 1 2020. É mais um ano de transição, é um ano onde a Fórmula 1 vai se preparar para o regulamento de 2021, aí sim vai mudar tudo. E o Grande Prêmio do Brasil ainda continua, né? 2020 ainda tem corrida, mas não fecharam contrato nenhum ainda, amigo. É o governador de São Paulo, de um lado, querendo a corrida junto com o prefeito de São Paulo, em São Paulo, a manutenção desse contrato, e é o governador do Rio querendo levar essa corrida para Deodoro, no Rio de Janeiro, num autódromo inexistente, onde não tem nenhuma pedra ainda colocada, numa área de preservação ambiental. Eu espero que isso não seja a morte do Grande Prêmio Brasil. Mas acredito que não, acredito que a corrida ficará em São Paulo. É isso, Alex, estamos aí para falar muito e também do futebol, né, à vontade. Vai ter muita coisa nesse vídeo. Olha que o Gisualdo vai dar trabalho, viu? Já está dando trabalho para os jogadores, para os meninos, né, para a equipe do Santos, e imaginamos que isso possa ter um saldo positivo aí em breve. Já está enquadrado na sua tela Vitor de Andrade, o curioso do futebol, ele está no modo Viking 2020, né? A gente fica uns meses sem ver o Vitor, ele está com esse cabelão e tal, né? Tudo bem, Vitor? Bom dia, obrigado pela presença, obrigado também por seguir acreditando aqui no projeto do Esporte em Destaque. Assim, sempre vou acreditar e até porque gosto de estar presente, gosto de estar falando sobre futebol. Bom dia, Alex, bom dia, Tony, bom dia, Felipe, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Eu acho que 2020 vai ser muito interessante. Semana que vem a bola já começa a rolar no Campeonato Paulista, né? Começa dia 22, tanto as três principais divisões do Paulista. A Portuguesa Santista estreia na quarta-feira, dia 22, contra o Sertãozinho, lá às 19 horas. O Santos estreia na quinta, né, contra o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro. Pode falar, né? Aqui não é a Globo, Fernando, não, né? Maria, pode falar Bragantino, Red Bull aqui, não tem problema, né, Fernando? Até porque agora o nome oficial é Red Bull Bragantino. Podemos falar Red Bull na Fórmula 1. O Red Bull não vai vender mais energético porque a gente fala aqui. Numa fala, dessas, né, Fernando? Eles até têm uma boa vontade e resolvem patrocinar aqui, então não tem problema nenhum. Então, semana que vem a bola já vai começar a rolar. Infelizmente, isso acaba até atrapalhando o que poderia ser um amistoso, né, Santos e Portuguesa Santista, porque deveria ser entre hoje e amanhã, faltando uma semana para o campeonato. Até porque o Campeonato Paulista é jogo quarta, domingo, como diria o Muricy Ramalho, né, quarta, domingo, quarta, domingo. Ninguém nem cogitou a hipótese. E aí, mas seria interessante. Até porque é o seguinte, a Portuguesa Santista ainda está em dúvida se ia ser hoje à tarde ou amanhã à tarde. Vai fazer um jogo-treino com o Esporte Clube São Bernardo. Estava em Santa Rita do Passa Quatro, né? Jogou contra o Comercial, até foi bem, 4-1. Depois jogou com um time local, foi 2-0, até o time segurou um pouquinho, não forçou tanto. Mas poderia estar jogando ou hoje ou amanhã contra o Santos, podia ser um amistoso mesmo, ou na Vila Belmiro, ou no Urico Mursa, ou no Pacaembu. Teve um ano que fizeram um amistoso de pré-temporada no Pacaembu, os dois times. Mas aí fica a sugestão para o ano que vem, né? Porque para esse ano acho que já passou. O legal seria pelo ineditismo do fato de ter o Gesualdo aí, né? Um técnico português, receber uma camisa da Briosa, né? Eu sou daqueles que acham que existia uma rivalidade entre Santos e Portuguesa Santista, é uma idiotice sem tamanho, eu acho que não faz o menor sentido. Então, seria legal, né? Seria bacana que houvesse esse intercâmbio, mas enfim, vai ficar talvez para uma outra oportunidade. Aliás, o Vitor vai falar bastante a respeito aí da Briosa, vai falar bastante a respeito da preparação para esse ano, o Tony também vai falar da Fórmula 1, a gente já tem o pessoal começando a nos acompanhar aqui pelo Facebook, estou vendo aqui a nossa live, eu compartilhei no Twitter o link, né? O pessoal já mandando mensagem para a gente aqui, mas, como nós sempre fazemos, o carro-chefe do nosso programa é o esporte daqui, né? São os times daqui. Então a gente vai falar do Santos, com o Vitor a gente tem uma condição especial de falar da Portuguesa Santista, do Jabaquara. A gente vai aproveitar o conhecimento, porque seria uma idiotice não aproveitar o conhecimento que o Tony tem a respeito da Fórmula 1, do automobilismo, e vamos, obviamente,
sempre que for necessário, citar os outros clubes da capital, né? A gente não vai ignorar jornalisticamente este fato, mas, repito, o nosso carro-chefe é o Santos, a Portuguesa, é o Jabaquara, é a Fórmula 1, são os nossos temas principais aqui no programa. E como é o primeiro, né, deste ano de 2020, nós estamos vendo, Tony, o movimento, e você que é um sujeito que tem milhões de horas de voo, aí já esteve em Portugal, já visitou lá o estádio do Sporting, do Benfica, do Porto e tal. Eu achei engraçado quando o Gesualdo Ferreira foi contratado pelo Santos, que a conversa era assim, olha só, o Santos está copiando o Flamengo porque trouxe um português. Na verdade, o Flamengo copiou o Santos porque trouxe um estrangeiro. O Flamengo percebeu que o estrangeiro estava dando certo por aqui, foi lá atrás do Jorge Jesus e deu certo. Agora o Santos foi atrás do seu português, como o Avaí está indo atrás também, o Bragantino, o Avaí já foi, o Bragantino, o Atlético Mineiro trazendo o Dudamel. E as pessoas colocaram muito essa questão, pô, mas será que vai dar certo? O Gesualdo, pela idade, ele tem uma comissão técnica com elementos mais jovens, gente muito competente, pelo que eu ouvi dizer dentro do CTR Pelé, de funcionários, falando que o nível do treinamento que ele aplica é tão moderno quanto o do Sampaoli, aliás, com uma diferença, ele vai ficar responsável pelo Santos B, num primeiro momento, um dos seus auxiliares é que vai tocar o Santos B, então vai haver uma integração, não vai ter mais aquele lance do sparring, mas vai ter essa integração. Pelo que você ouviu, e o Tony é um cara que se informa sempre, lê, entra nas entrevistas e tal, aquela sensação inicial de que, poxa, o Santos está pegando um técnico, até foi perguntado que estava meio que se aposentando e tal, pelo que a gente tem visto, dos depoimentos dele, da repercussão do que os jogadores têm dito, e de quem acompanha internamente as informações que vêm, dá para o torcedor ter esperança que o Gesualdo pode seguir o que o Sampaoli começou ano passado, Tony? Tem que ter esperança. Eu acompanhei a coletiva na íntegra, todos nós aqui temos certeza. Ele é um homem de 73 anos, mas o Filipão foi campeão com 71 ou 72, com o Palmeiras também, né? E o Gesualdo é um homem muito inteligente, né? Ele não chegou longe na carreira, a carreira dele, para quem quiser, é só procurar na internet, uma carreira longa, vitoriosa, do conhecimento do futebol português, europeu principalmente, e agora teve essa oportunidade de se mudar para cá e fazer um trabalho renovando as suas energias. Ele estava aí numa fase já como um grande observador, um ícone do futebol português em termos de treinador, e veio agora renovar suas energias frente ao Santos. Muito inteligentemente, ele disse uma coisa que me marcou nessa entrevista. Ele falou da globalização do futebol. Isso é óbvio. O Sampaoli deixou isso claro. Deixou claro também o Jorge Jesus. E agora ele, o Gesualdo, vem ao Santos Futebol Clube para mostrar essa globalização. Eu creio que o que dói um pouco nos treinadores brasileiros é que eles não conseguiram ainda emplacar. Fora o Filipão, sim senhor, emplacou. E foi citado pelo Gesualdo na coletiva. Ele foi um treinador de sucesso no exterior. Perdeu uma Eurocopa com Portugal, com um gol besta da Grécia 1-0, né, em 2004, que poderia ter vencido. E teve sucesso no semifinalista na Copa do Mundo 2006. Exatamente. Então, o que dói um pouco é alguns treinadores, que a gente conhece consagrados no Brasil, não terem conseguido sucesso fora. Eu vi uma entrevista do Carlos Alberto Parreira, dizendo que nós somos 5 vezes campeões do mundo, não precisamos de treinadores estrangeiros. Ora, 5 vezes campeão do mundo, mas em 58 jogava com bola de meia na Suécia. Porque os outros times não tinham a preparação que tinha o Brasil. O Brasil tinha uma visão de futebol de ponta na época. Muito por causa dos estrangeiros que vieram na década de 50. Exatamente, ainda tem essa. Então, eu não sou um cara regional, sinto muito para quem é. Eu sei que tem muita gente em Santos que é regional. Regional que eu digo, o Santos, não abre as portas de Santos para o mundo. Você pode ter o espírito bairrista com a mente globalizada. Isso é outra coisa. O Santos precisa se abrir para o mundo, a cidade de Santos. Esse porto que nós temos aí era para a gente andar não com asfalto, com tapete vermelho na rua, porque a fortuna que entra ali, bom, isso é outra história, né? Então, meu amigo, você tem uma cidade que é um potencial absurdo. Qual o problema de vir um treinador experiente com toda a condição de história de vida no futebol? Nenhum.
Então eu tenho muita esperança, só se os resultados do trabalho dele provarem o contrário. Não há nada que o desabone. Não tem como, Não não tem como garantir que vai dar certo. Como né? não tem? Como nenhum treinador. Eu, quando vi o Jorge Jesus, que foi entrevistado a primeira vez, ainda não estava nem no Rio de Janeiro, também fiquei em dúvida, mas achei que ele tem uma competência, e teve, com um bom elenco, enfim. Também vi o Sampaoli quando chegou, o senhor lembra disso? Esse programa aqui com essa marca está fazendo 2 anos, né? Bom que se lembra disso aí, né? Nessa sequência, sim, né? Com essa nova configuração. Sim. Mas lá nas Pris Caseiras, viu, Felipe? Você que é novinho, nunca ouviu falar nesse termo Pris Caseiras. Teve lá em 96, sim, 97. Mas isso é na época. Aí ele foi... Rádio Além. Voltou das cinzas em 2018, né? 18, estou fazendo 2 anos. Isso. Nesse formato. Não, agora está estreando nesse formato que é... Não, era rádio, né? Agora somos web. Em 96 era Rádio Além. Passava na pizzaria para rádio de fita. Eu passei por isso também. Agora, essa questão importante do treinador estrangeiro, o Vitor vai falar também, eu acho que é fundamental para a evolução do futebol. Me critiquem se quiserem, ou me apoiem, porque eu acho que o Brasil é o sonho de muitos treinadores. Não é financeiramente, às vezes, não compensa. Ainda não. Ainda não. Mas pode ser. Mas veja bem, é um treinador que até que prove o contrário, sempre apoiou o Sampaoli. O Sampaoli pode ter saído, questão de dinheiro, questão de investimento, mas foi vice-campeão brasileiro. O Santos está aí, vai estrear na Libertadores na fase de grupos. Fez o seu trabalho. Né? Então acho que precisa ter um pouco de calma nesse sentido. Gostei muito do treinador e acho que o português é bravo mesmo. E ele ainda reclamou na coluna dele do O Jogo, lá de Portugal, da imprensa brasileira. Ele chamou que a imprensa aqui é um pouco mais violenta, mais ele falou agressiva. A palavra é agressiva. Eu acho que a imprensa brasileira ela não é não, viu? Lá é fogo também, amigo. Eu acho que ele, quem sou eu para dizer que ele se equivocou, mas eu acho que não é que a imprensa brasileira é mais agressiva, ela é mais ansiosa. Eu acho que esse é o termo, porque ali eu não vi agressividade. Não, também não vi. Não vi nenhuma. Ansiedade. Mas lá é feio também, viu? Quem quiser acompanhar debates de futebol só vê o Mourinho, né? Vira e mexe, levanta de coletivo e sai andando lá e coisa e tal. Ô, Vitor, e aí? E o Gesualdo? Como você é o curioso do futebol, você deve saber até a história... a história do bisavô do Gesualdo quando jogava bola lá em Portugal, você deve saber. Eu tenho até medo de perguntar, mas sei que até o Vitor é capaz de responder. Mas quando você soube, né, como é que isso chegou para você? O que você refletiu na hora e também com as primeiras informações, se foi um acerto do Santos? Eu acho até que se você pensar em termos de criatividade e no aspecto financeiro, porque esta comissão técnica custa menos do que a comissão técnica do São Paulo. Acho que num primeiro momento a gente tem que entender que foi uma saída positiva, né? A princípio, quando eu tive a notícia, eu fiquei um pouco decepcionado, porque, como falaram, o Gesualdo estava praticamente aposentado, né? Só faltava anunciar a aposentadoria, a verdade é essa. Só que, com o passar dos dias, mesmo ainda em Portugal, as falas dele, ele já procurando montar a comissão técnica, eu já passei a ter um olhar um pouquinho diferente. Eu acho que ele está encarando esse trabalho como o último grande desafio da carreira dele. Aparentemente, ele, ao terminar o trabalho do Santos, ele vai se aposentar mesmo, isso é bem claro, mas que ele está encarando isso como para encerrar a carreira de forma positiva. E é isso que é muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, se você lembrar quando o São Paulo chegou no Santos em janeiro, o São Paulo estava em baixa. Ele vinha de uma péssima Copa do Mundo com a Argentina, não conseguiu entrar no mercado europeu, e aí veio o Santos como opção, que ele fez um grande trabalho. A prova está aí o Campeonato Brasileiro. O Santos com um elenco muito inferior, se você comparar com o Palmeiras, com o Grêmio, até com o São Paulo, por exemplo. Eu achava o elenco do São Paulo melhor que o do Santos. O elenco do São Paulo tinha Daniel Alves, tudo bem que o Pato não rendeu o que se esperava, mas tinha Alexandre Pato. O Pato não decola. Mas o Santos tem na frente desses times, né, empatado com o Palmeiras e pontos, mas para você ter uma ideia, o Palmeiras tem um elenco muito superior ao do Santos, do ano passado. O Santos teve o mesmo número de pontos do Palmeiras. E só não brigou com o Flamengo, porque o Flamengo teve a sacada, trocou o treinador e, espelhado no Santos, trouxe um estrangeiro. E deu certo. Aliás, para quem fica batendo que o futebol brasileiro hoje não precisa de treinador estrangeiro, é só ver a tabela de classificação do brasileiro do ano passado, né? Um técnico estrangeiro que pegou o Flamengo no meio da competição, não, antes do meio, né?
levou o Flamengo ao título brasileiro e da Libertadores. A diferença para os outros é absurda. O segundo colocado com um elenco, não vou dizer mediano, mas abaixo dos principais concorrentes, também no estrangeiro, e depois veio o resto. Então não tem o que falar. E é óbvio, o Santos abriu a porteira. O Santos arriscou, deu certo e serviu de exemplo para todo mundo. Hoje você tem o Inter com o Kudê, você tem o Atlético Mineiro com o Dudamel, o Avaí trazendo um técnico português também. O Red Bull Bragantino tá no mercado do exterior, tentando trazer um técnico de fora, talvez até venha um português, né? Então, eu não duvido que ao passar das rodadas, dos jogos, ao cair treinadores aí pelo futebol brasileiro, não duvido que venham mais estrangeiros. O São Paulo, por exemplo, que segue em Santos, né? Lá na Pompeia, fazendo o turismo dele. O senhor encontra com ele de vez em quando? Não, rapaz, você sabe que eu não encontrei ele, nunca encontrei o São Paulo. Nosso amigo O Ronaldo Vaio sempre encontra, eu nunca encontrei o São Paulo. Mas eu sei que ele está na área. Eu acho que ele está esperando acontecer alguma coisa. Ou no Palmeiras, diria até no São Paulo, ou no Flamengo, que tem um papo que o Jesus pode ir embora mais para frente, porque ou alguém em desespero, porque o clube em desespero, o dirigente paga o que for preciso, né? Como ele já percebeu essa mecânica do futebol brasileiro, esse jeito como a coisa funciona por aqui, com clubes que têm até muito recurso, ele está na moita, entendeu? Daqui a pouco alguém cai e ele vai aparecer. O São Paulo está lá em Santos na praia, vamos pegar, né? Pode ser que seja uma alternativa. É interessante só lembrar do Gesualdo, que ele, como disse o Vitor, estava parado, criava muita dúvida, inclusive pela imprensa portuguesa. A própria imprensa portuguesa criou uma dúvida, achou estranho. Mas depois eles perceberam que o mercado está se abrindo de uma forma diferente e o treinador veio com competência e com saúde, graças a Deus que ele tem, apesar de ter uma idade já, vamos dizer, avançada, e tem toda a competência. Mas de fato ele estava parado. Mas hoje acho que a gente não pode levar em consideração isso em função daquilo que ele já falou e já demonstrou nessa pré-temporada. Curtíssima pré-temporada. E se você vê os jogadores, profissionais que trabalharam com ele, só elogios, né? Inclusive o próprio Xavi, que sucedeu ele no Al-Sadd, né, dos Emirados Árabes, falou maravilhas do trabalho do Gesualdo lá. O Hulk, né, que trabalhou com ele no Porto. Aliás, a grande fase do Hulk na sua carreira foi trabalhando com o Gesualdo no Porto também. Falou muito bem do... Aliás, até, não estou falando que vai vir, mas talvez seja uma oportunidade se o Hulk voltar para o Brasil aí, terminando o contrato na China, com o Gesualdo aqui. Quem sabe até o Santos não entre como favorito. O Hulk que diz que é palmeirense desde criancinha, né? Que gostaria de jogar no Palmeiras, mas essa quem situação... diga que ele está acertado com o Palmeiras já faz uns 4 anos, né? Então. Nunca se concretizou. Apesar que é um dos maiores salários na China, né? E na China paga muito, então fica difícil ele retornar. Mas, assim, se for o desejo dele de retornar com o Gesualdo aqui, o Santos passa a ser um dos favoritos a trazer. Senhores, daqui a pouco tem a apresentação do Madison no Santos. E ontem teve a do Raniel. O Felipe tem ali na ponta já o Raniel para a gente ouvir, mas rapidinho eu quero registrar aqui o Marcelo Marçal. Bom dia, Alex e amigos da mesa. Mande um abraço para minha esposa Luciana. Marcelo Marçal sempre fazendo o dever de casa, sempre pedindo um abraço para a Luciana, a gente manda aqui para ele também. Alguma novidade em relação a contratações para o Santos? No primeiro momento, Marçal, a diretoria e o técnico Gesualdo Ferreira, eles estão olhando os jogadores que aí estão. Por exemplo, o Arthur Gomes era para ter ido embora, mas vai ficar. É um jogador com o qual a comissão técnica conta. E conversando com pessoas do clube, eu falei assim, brincando, não vão contratar ninguém, até porque eu acho que não vale a pena você contratar por contratar. Você tem que trazer um cara que venha para resolver. A pessoa me assegurou que contratações irão acontecer, principalmente do lateral esquerdo, é a prioridade. Mas outros jogadores serão contratados no tempo certo. Então, vamos aguardar, ter um pouco de paciência, até porque o Santos não está rasgando dinheiro. Tanto é que não conseguiu resolver a história do Brian Ruiz, que pelo jeito vai para o Santos B. Imaginem os senhores o Brian Ruiz jogando no Santos B. Pois é, um dos piores negócios da história do clube. O Silas Andrade, aí sim, o novo programa, parabéns e que Deus abençoe vocês nessa nova empreitada. Abraço. Obrigado, Silas, sempre com a gente aqui também. E o Marçal completa dizendo, na verdade, o Jorge Jesus iria para o Atlético Mineiro. Teve isso também. Teve isso antes, o Santos está sempre inovando.
Vamos ouvir o Raniel aí, Felipe. Tem uma parte da coletiva dele ontem que foi um jogador de mercado que o Santos encontrou, fez o negócio do Vitor Bueno, passou para frente para o São Paulo. E a gente tem um trechinho aí da coletiva de ontem da Santos TV. Vamos ouvir um pouquinho aí do que o Raniel falou na chegada ao Santos. Vamos lá. Boa tarde, Raniel. Bem-vindo, primeiramente. Você chega para reforçar o Santos. Você deve ter acompanhado a temporada de 2019, junto com quando o Santos estava com o Sampaoli no comando, né? Muita gente comentava que o time mudava demais de um jogo para o outro. O Sampaoli fazia muitas mudanças e a gente terminou a temporada sabendo de fato quem eram os 3 jogadores de frente, né? Era o Sacha, o Marinho e o Soteldo. O Marinho por um lado, o Soteldo pelo outro, o Sacha como centroavante. Aparentemente um ataque consolidado e que permanece para 2020. Em qual das 3 posições você se vê jogando ou se vê jogando em qualquer uma das 3 posições? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Então, acompanhei o Santos, né, a bela campanha que fizeram. Apesar de não ter sido campeão, mas fez uma bela campanha. A gente sempre que chega no clube tem esperança de ter mais chances de jogar, né, mais ser aproveitado. Mas sabemos também que temos que ir com cautela, cuidado. Tem os jogadores das posições que você citou aí que fizeram um campeonato excelente. Chego para brigar por posição, claro, que isso é meu objetivo de jogar, mas sem vaidade, sem nada. Temos que dar o crédito ao pessoal que fizeram um belo campeonato, como eu falei. Então, vou lutar pela posição, mas com humildade, companheirismo com todos, e sabendo que eu vou ter que brigar muito, né? Porque o espaço é deles até o momento. Fizeram um belo campeonato, como eu falei, mas estou aqui para brigar, para ajudar o Santos em todas as competições. Daniel, seja bem-vindo, boa tarde. O presidente acabou de falar sobre a sua boa passagem no Cruzeiro, principalmente em 2018, que você fez 9 gols, fez gol no Santos, inclusive. No São Paulo, você não conseguiu repetir o mesmo bom desempenho, foi 1 gol em 14 jogos. Por que o torcedor do Santos precisa acreditar que o Raniel que chega no Santos é o Raniel do Cruzeiro e não o do São Paulo? Boa tarde. Futebol acontece essas coisas, né? No Cruzeiro fui bem. Fui para o São Paulo e acabei não tendo um ano do jeito que eu queria que fosse, mas nem sempre as coisas acontecem como a gente quer, né? Ainda mais no futebol. Mas eu estou vindo para um novo clube, um clube gigante, estou vindo motivado, e quando você muda de ambiente também você se sente mais motivado para fazer as coisas acontecer, e se Deus quiser tenho fé que vai acontecer, não só para mim como para o Santos esse ano. E o torcedor pode esperar que eu vou brigar bastante dentro do campo, vou fazer meu melhor para poder ajudar o Santos. E se Deus quiser, esse ano vai ser, como eu falei, um ano bom para mim e para o Santos. Daniel, boa tarde, seja bem-vindo. No Cruzeiro, você tinha uma concorrência bem complicada, com o Fred, com o Sassá, e num momento até com o Barcos também. E no esquema do Mano Menezes, normalmente, era apenas uma vaga para 4 concorrentes. Era bem difícil, mesmo assim, você teve uma passagem importante, não com tantos gols, mas com gols decisivos, em jogos decisivos. E agora, você tem uma concorrência muito forte aqui no Santos também, como o Renato falou, esse ataque já consolidado do Santos. O fato do Gesualdo estar testando você em outras funções, você que gosta de jogar como típico 9, atuando às vezes como ponta, ou ao lado ali de um outro atacante formando dupla, te deixa mais em condições de brigar por essa posição? Você tem gostado disso, de ser testado? Claro, sabemos que todos os treinadores gostam de jogadores que atuam em mais de uma posição, né? O professor vem me testando na ponta esquerda ali, tanto na esquerda como na direita. O importante é jogar, né? Independente da posição ali, a gente quer jogar, mas o que eu prefiro é jogar de centroavante, mas que o professor optar por mim, o que ele achar melhor, que for melhor para o Santos, eu estou à disposição a fazer em prol do Santos. Independente se de centroavante, se de ponta, se de meio, o que precisar, eu vou estar à disposição. Daniel, você falou que o Gesualdo... E portanto, ouvimos o Raniel, né, na primeira parte dessa entrevista. Aliás, ele comentou aí, Vitor e Tony, que a possibilidade é que realmente
ele jogue em alguma outra posição. Ele é centroavante, pode ser que ele está sendo testado para jogar na ponta direita, na ponta esquerda, porque o Santos tem um ataque consolidado aí desde o ano passado, e o jogador aceita essa mudança. Está sendo testado, está sendo treinado e tal, enfim. Acho que uma condição de mercado foi um bom nome, né? Ele chega com uma condição tem 23 anos, ainda pode evoluir e, como o curioso do futebol sabe, né? O cara que não vai muito bem no São Paulo dá certo aqui, né? Bem lembrado. O que foi muito bem no São Paulo, muito bem aqui, foi o Serginho Chulapa, mas teve o Dodô, né? Teve o Arouca, né? Enfim. E aí o Raniel falando que está pronto. Elogiou também bastante o Gesualdo. É verdade, o Raniel acaba sendo eu acho que uma boa peça para compor o elenco. É óbvio que o ataque do Santos acabou funcionando bem, né, no Campeonato Brasileiro, e os três continuam, né, o Marinho, o Sacha e o Soteldo. Ele vai ter que procurar espaço. A princípio eu não vejo ele como titular, mas é uma boa peça no banco de reservas. E ainda tem essa questão, né, ele pode atuar como um 9, né, um homem de área, e também pode atuar pelos lados também. Como o Sacha também, né, que é um cara que também era mais de lado, no Santos acabou cada vez mais utilizando como um centroavante, nem tanto de área, mas como um 9 mesmo, acabou até sendo um dos artilheiros da temporada do Santos. E contando que no início ele nem era utilizado na temporada passada. Tem né? um outro detalhe, até vou pedir no segundo bloco, a gente vai passar as imagens da Fórmula 1, tem um copy do ano passado aqui para o Tony comentar em cima, o Vitor vai falar da Portuguesa Santista, mas a gente pode deixar um rabicho do noticiário do Santos para o próximo bloco. Essa coisa do esquema tático muda muito, né? Às vezes está na moda, depois cai, né? E tem muito time na Europa que voltou a jogar com 2 atacantes, né? Um mais de movimentação, o outro que seja um pouco mais forte. Eu não duvidaria nada, se em algum momento, em perdendo para a seleção, por exemplo, o Soteldo, que o Gesualdo não teste uma formação com o Sacha e o Raniel. Pode acontecer, tá certo? Antes do intervalo, um abraço aqui para o William Santana, para o Kleber Ferrenha Rosa, também para o Paulo Salles, no perfil do Twitter aqui, Alemão EXBR. Agradeço a todos aí que estão nos acompanhando também pelas redes sociais. Felipe, vamos para o intervalo rapidinho? Vamos para o break? Para a gente beber uma aguinha. Voltamos em 1 minuto aqui no Esporte em Destaque. Até já. A Endocentro Santos está há mais de 2 décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. De endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819, 3235 1796 ou pelo WhatsApp 13 99744 1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico, Dr. Nelson Marfil. Muito bem, deixa eu ver aqui o relógio direitinho, 11h35, estamos de volta com este primeiro Esporte em Destaque aqui no estúdio digital da Boc News TV. Vamos até meio-dia aqui com o Tony Vasconcelos e com o Vitor de Andrade, curioso do futebol. Um abraço para o nosso amigo Luiz Roberto, que está nos acompanhando em Cubatão, é isso, Vitor? Mandou mensagem para mim. Mandou mensagem para ele aqui. Um abraço, Luiz, o homem elétrico. O homem elétrico. Aliás, está tendo um problema de vazamento parece que já está controlado na refinaria de Cubatão, e ele já está atento lá, já está postando, dando a notícia. Fernando de Maria, o jornalismo pede passagem e informação, como diria o seu ídolo do passado. Refinaria em Cubatão, vazamento, mas já controlado. Detalhes ainda hoje no Boc News, no site, tá certo? O Felipe está ali de olho, toda a equipe, daqui a pouco, aliás, já deve estar sendo feito, né? Boc News sempre informando você aqui muito rapidamente também. Só para a gente amarrar e terminar o assunto Santos, porque temos os outros, você acha que dá para compor, Tony, Raniel,
porque não é aquele centroavantão, né? Ele é um cara que tem porte, mas ele é rápido também, dá para jogar ele com o Sacha ali, fazer um chamado bem bolado, o que você pensa? Ficou clara, no meu entender, a contratação em função de compor, realmente, de tentar fazer alguma coisa, pelo que eu entendo, explicaram isso para o treinador também, né? Porque não foi algo que ele conheça tão a fundo. Já tinha fechado antes. Já tinha fechado antes. Ser contratado. Exatamente, então vale sim, é um jogador que pode produzir nessa questão com uma boa orientação do treinamento, mais a composição do elenco. Não sei se será decantado em prosa e verso esse futebol do Raniel durante a temporada, estou sendo muito sincero. Mas para o grupo, acho perfeito. Acho que no momento o Santos teve uma boa visão de mercado, porque é o que dá para fazer. Né? Muito bem. Vamos falar, só passar rapidinho aqui os jogos da Copa São Paulo. Aliás, tem um rolando já, né, Vitor? Tem, não, 11h45, não é? Daqui a pouco. Aqui pra mim está na tabela em Jaú, 11 horas da manhã. Pô, 11h45, rapaz. Na força do calor, hein? Jesus amado. Se tiver, pega a temperatura em Jaú. Londrina e Botafogo. Londrina e Botafogo Ribeirão Preto. Pelo amor de Deus. Aliás, vamos ser sinceros, a organização... Eu adoro a Copinha, tanto que a gente lá no Curioso Futebol está fazendo uma cobertura grande, mas ao mesmo tempo a organização da Federação Paulista deixa muito a desejar. Por que o Santos jogou naquele pasto, então, né, Oswaldo? Porque na verdade era pro jogo sem Marília, que no meio da primeira fase venceu o laudo do Corpo de Bombeiros, aí não podia ter público. A sensação térmica agora em Jaú é de 36 graus. Na sombra está 31. Que beleza. Como é que... fidedigna. Então não sei, né? Colocar a molecada para jogar com 36 graus. A federação, por questões mesmo de interdições, mudou a sede de Capivari, que foi para Santa Bárbara do Oeste, e mudou a sede de Taboão da Serra, que foi para Embu das Artes. Por que não mudou a sede de Marília? Já sabendo que ia vencer no meio da primeira fase. E o Santos foi prejudicado por causa disso. Teve 2 jogos naquele dia em Oswaldo Cruz. É bom deixar bem claro, o Santos fez o segundo jogo. O campo já estava... E estava uma chuva forte naquele dia, então o campo não aguentou. Mas normal com aquela chuva. Com um jogo só, se tivesse dado aquela chuva já não ia aguentar, imagine com 2. E aí, mas ao mesmo tempo, é bom deixar bem claro que em todos os jogos do Santos na Copinha, o Santos entrou desligado nas partidas. E foi melhorando com o passar dos minutos. Foi assim na estreia contra o Timon, foi 1-0 com um gol meio chorado, aí no segundo tempo... deslanchou. Na goleada também, na segunda rodada também foi assim. Enquanto o Marília saiu perdendo e foi buscar a virada, enquanto a Ponte Preta foi praticamente a mesma coisa. Saiu perdendo, só que aí não deu para virar. Né? Então, assim, o gramado prejudicou muito, é verdade, o Santos era um time mais técnico que a Ponte Preta, mas tem que levar em consideração isso. Em todos os jogos, inclusive no jogo da eliminação, o Santos entrou dormindo na partida e aí depois vai recuperar o tempo perdido. O bom é que na Copinha deu para ver que alguns meninos ali vão poder ser aproveitados logo e outros em médio prazo. Só para terminar, uma coisa que pouca gente falou. Apesar da organização não estar sendo boa da Copinha, a questão do Flamengo foi erro do Flamengo, tá? É bom deixar bem claro, porque quando o dia final da entrega da lista dos jogadores, o Flamengo já sabia que ia para o Mundial Interclubes. Foi 2 dias depois da final da Libertadores. Então ele sabia que ia ter o problema e mesmo assim ele entregou a lista com os jogadores sub-20 em vez de fazer uma lista alternativa. Então é bom deixar bem claro. Nesse ponto, a falha foi do Flamengo, não da Federação Paulista. A federação trata como amador o negócio. Mas o tratamento que é dado, o produto, deveria ser muito melhor, não é? E acontece não é o celeiro dos craques do futuro, não é a visibilidade da Copinha. Os caras estão olhando... Então, para fazer politicagem, para ganhar voto para a federação... Aí tá cheio. Aí é complicado. Mas deixa eu só completar aqui, até porque eu quero uma explicação do Vitor aqui de novo, porque ele já me falou isso uma vez, mas não custa nada reforçar. Hoje ainda tem RB Brasil, que não é o Bragantino, contra o Internacional. Ainda hoje, 9h45, nesse horário que registraram em cartório, o Corinthians jogar, 21h45, 21h30 é o horário que foi dado ao Corinthians ad eterno. Mirassol e Corinthians. E só um detalhe, não está passando na Globo, então não tem questão da novela, não tem nada, não tem por que ser 21h45. Atlético Paranaense e Taboão da Serra, aí nós já vamos para os jogos de quinta, Goiás, que eliminou Palmeiras e Vasco, Grêmio e Atlético Mineiro, Avaí e Oeste, São Paulo
e Curitiba. Ô Vitor, esse RB Brasil, qual é a diferença dele para o RB Bragantino Red Bull? Porque é o seguinte, esse é o Red Bull Brasil, o de Campinas, né? O time que foi montado Sub-20, aliás, esse time é vice-campeão paulista Sub-20, e tava com a mão na taça e entregou a rapadura, desculpa a expressão, mas no segundo jogo da final pro Palmeiras, tinha ganho o primeiro jogo, quando era mando do Palmeiras, e no segundo acabou jogando mal e perdendo o título. É um time muito bom. Foi escolha da empresa. Como o time já tinha sido vice-campeão paulista, toda aquela coisa de transferência e tudo. E aí, a final do Campeonato Paulista foi depois da lista de inscrição da Copinha. Então, não teria como passarem esses atletas para o Bragantino. Eles não iam poder jogar se fosse pelo Red Bull Bragantino. Então, preferiu-se jogar como Red Bull Brasil e o Bragantino não entrou na competição. É bom deixar bem claro. O Red Bull só entrou com e quando o Red Bull Brasil. Esse Red Bull Brasil vai jogar o quê? Vai jogar a Série A2 do Paulista, provavelmente com esse time mais alguns Sub-23. Vamos e supor não, que suba. Não pode subir. Não pode. Não pode Não subir. tem como jogar Red Bull contra Red Bull Bragantino. Vai, se for campeão ou vice da Série A2, sobe o terceiro. Ou cair para 3. Caso semelhante, quando o Palmeiras teve o time é mais B, inteligente mudar esse time de estado? Mas aí tá... Mercadologicamente, para a Red Bull não interessa. Mas a questão é... Como, se mudar para Minas? Revelar jogadores... Não interessa muito para a Red Bull se vai subir ou não. Ele já tem... tem o Red Bull Bragantino. A Red Bull, eu vou até falar depois na Fórmula 1 o que aconteceu com relação à Red Bull. Ela patrocina o futebol no Brasil e em outros lugares, como o Red Bull New York, guardadas as proporções, diferente do que ela administra e patrocina na Áustria, em Salzburgo, que é o principal time da Red Bull, é o Salzburgo. Né? E aqui é uma ideia de marketing, de divulgação do produto. Quando esse time começou, me lembro bem, você pode precisar, 2003 ou 2004? 2004. O Márcio Fernandes chegou a treinador. Quando ele era treinador, ele conversou comigo ainda na época e falou disso, dessa questão de que eles patrocinavam, equipamento esportivo, davam um dinheiro para o clube fazer algumas coisas, um patrocínio dentro de um patamar ali que a diretoria aceitou, e principalmente para jogadores, para revelação. Mas ela tem muita variação desse nível de patrocínio no futebol. É muito diferente o que eles fazem, o que está sendo feito, e o Vitor está aqui, pode confirmar, no Bragantino é diferente do que é feito no RB Brasil. O Bragantino é o time de ponta, é o que vai tentar ganhar campeonatos, vai brigar com os grandes clubes. O Red Bull Brasil vai ser para revelar jogador. Aí a pergunta disso está desde o início, desde 2002, 2003. Eu conheço o Rodolfo Tussarev, que foi o primeiro diretor executivo do Red Bull Brasil, né? Então ele que fez todos os estudos de implantação. Então houve pesquisa de mercado inclusive para escolher Campinas como sede, né? E por isso que eles não saem do estado de São Paulo. Apesar que no início, no início do projeto, a primeira intenção deles foi comprar o Juventude, quando o Juventude estava na Série A do Campeonato Brasileiro. Como é namorado desse time, hein? Aí não conseguiu, teve problemas porque tinha problema de trocar a cor da camisa. E aí foi avançando, chegou-se à conclusão de montar o time em Campinas. O Rodolfo, nesse meio do caminho, acabou saindo. Entrou uma nova diretoria, só que aí veio a pressão da matriz, que ou vocês chegam na Série A, porque o time patinava muito na Série D do Brasileiro. Aliás, a Série D do Brasileiro é um campeonato complicado, porque são várias etapas. Então você faz 2 jogos ruins, você acaba ficando com a corda no pescoço e não consegue avançar de fase. E, em resumo, veio a pressão e aí a solução foi comprar um time que estava na Série B. A princípio, a ideia era o Oeste, né? Porque o Oeste é um clube empresa, então seria só chegar lá, comprar e não teria problema nenhum. Só que o Milton, que é o dono lá, não quis fazer negócio, eles foram para o Bragantino. Aí no Bragantino teve que fazer passo a passo, porque o Bragantino não era um clube empresa, não dava para chegar e comprar, para ter que mudar estatuto, tudo direitinho. E já está nesse passo agora de mudança de escudo e nome. Aliás, é bom a gente sempre ficar atento, porque o Bragantino, pelo investimento que vai ter, vai fazer um bom campeonato brasileiro. História, né? E já é o primeiro... Aliás, eu acho até bom que seja logo o primeiro adversário do Santos. E já, depois já os outros... Ele está no grupo do... De cabeça você me pegou. Do Palmeiras?
Depois a gente dá uma fuçada aí, porque aí vai ser o provável adversário no mata-mata. mata-mata. Não é do grupo do Santos. Do grupo do Santos é a Ponte Preta e tal, enfim. Mas vamos lá. Enquanto o Tony procura aqui... Olha, só para terminar. Com esse lance de... Pô, o brasileiro do ano passado foi G9, É o grupo né? do Corinthians, o Felipe está dizendo aqui. Boa, O Bragantino é o grupo do Corinthians. O brasileiro desse último ano quase virou G9, né? Na situação que está, dependendo da campanha do Bragantino, o Bragantino vai para a Libertadores de 2021. Pois é, não digo nada. Ô, Felipe, tá no ponto as imagens da Fórmula 1? Tem jeito pro Tony, a gente deixa o copy rolando enquanto... Deixa aqui no nosso telão, deixa no ar, deixa no telão rolando enquanto o Tony fala. Não vamos tomar processo, né, Tony? Com essas imagens. Não tem problema nenhum. Se quiser soltar, pode já soltar, viu, De Felipe? forma nenhuma. Agora é Liberty Media. Com a Liberty Media não tem problema. O que vão ter de novidade para a Fórmula 1? Que prova é essa? Novidade, Brasil, né? Grande Prêmio Brasil, uma corrida maravilhosa, uma corrida foi extremamente disputada. Onde você estava sentado? Uma desgraça, eu estava lá no setor A, lá atrás ali. Estava ali na boa. Mas é meio... Aqui, aliás, uma missão... A parte externa do autódromo... Uma missão autódromo... do Felipe é preparar um tirateima aqui para a gente ficar apontando na tela e coisa e tal, fazendo... Veja que essa prova que teve a vitória do Max Verstappen merecidamente, ela teve essa desgraça que a Ferrari aprontou aí, que foi o Leclerc, que nesse momento está passando muito bem o Sebastian Vettel, e depois o Vettel fechando o Leclerc, voltando da ultrapassagem adiantado. Ele tem o melhor momento na saída de curva, tira o carro de lado e volta adiantado. Fazendo isso, ele tocou e foi um nocaute para as duas Ferrari. O detalhe do Vettel vai ser um problema esse ano. A Ferrari tem que administrar muito bem a carreira desse rapaz Leclerc, que fechou um contrato até 2024. As duas equipes blindaram os seus pilotos, podemos dizer assim a palavra da moda, tanto o Leclerc fechado até 2024, quanto o Max Verstappen até 2023, para evitar qualquer percalço de que o Hamilton saísse da Mercedes e a Mercedes então pegasse um dos dois. Ferrari contratou a peso de ouro agora, fechou um contrato fora de série com o Charles Leclerc e o Hamilton deve permanecer na Mercedes, porque estavam falando que o Hamilton ia para a Ferrari, né? Agora a Ferrari está deixando claro que quer o Leclerc como o seu piloto para seguir, tentar o título. Inclusive também porque o Vettel, eu acredito, sinceramente, que é o último ano dele de Ferrari 2020. Né? E acho também que ele pode até sair da Fórmula 1, isso é uma outra história. Mas na Ferrari eu acho que ele não fica. E o Leclerc acaba ficando até sem mercado. Mercado nas grandes equipes, já aconteceu, né? E nós teremos aí na Alfa Romeo o Raikkonen e o Giovinazzi, o italiano. Teremos agora eu ia falar da Red Bull do nome. Não tem mais Toro Rosso, porque existe a bebida Red Bull, beleza. O Dietrich Masterkitz, que é o dono disso tudo que a gente falou aí, inclusive do Red Bull Bragantino, é um austríaco bilionário e ele inventou lá o Red Bull Toro Vermelho, beleza. E ele vendia na Itália com o nome de Toro Rosso. Então, quando ele comprou a Minardi, ele manteve a sede em Faenza e colocou escuderia Toro Rosso. E agora essa escuderia vai se chamar AlphaTauri. Então, a partir do ano que vem, não existe mais escuderia Toro Rosso, e sim escuderia AlphaTauri. Por quê? É marca alguma coisa ou não? Ele está lançando essa marca, uma marca de produtos esportivos. Ela faz alusão à estrela Alfa da constelação do Touro, né? Que é Aldebaran, se não me engano, Aldebaran. Estrela, ele faz uma alusão, Alfa do Touro. Jeito, eu não assisti o Cavaleiros do Zodíaco. AlphaTauri, mas é Aldebaran mesmo. E ele então abriu essa janela de patrocínio, aí mudou o nome da equipe. O nome não pode mudar num determinado número lá de vezes, enfim, mas era a primeira vez que a Toro Rosso muda de nome. A Minardi foi comprada e agora será AlphaTauri, terá o Pierre Gasly e o Daniil Kvyat, russo. Aliás, o russo que é genro do Nelson Piquet, que foi vovô Nelson Piquet agora no passado. O russo já produziu um netinho para o Nelson Piquet. Ok. Falou em Nelson, Tony também vem com as notícias. Nelson Piquet já tem a netinha com o pé na Rússia. E a Ferrari terá o Vettel e o Leclerc. A equipe Haas, Grosjean e Magnussen, a McLaren com Lando Norris e Carlos Sainz, o inglês Norris é fora de série, o Carlos Sainz... Não é parente do Chuck, não, né? Não, mas olha que o Lando... Mas o Lando dele é por causa do Lando Calrissian da Star Wars.
Opa. O pai dele deu o nome de Lando por causa do personagem do Star Wars. E Lewis Hamilton e Valtteri Bottas na Mercedes, Sérgio Pérez e Lance Stroll na Racing Point, ex-Force India, a Red Bull com Albon e Verstappen, a Renault com o Daniel Ricciardo e a volta do francês Esteban Ocon, e a Williams traz o George Russell e o jovem canadense Nicolas Latifi, piloto que promete, mas a Williams está numa situação bem difícil aí. Agora teremos a Austrália dia 15 de março, Bahrein e Vietnã. Teremos corrida no Vietnã, teremos corrida aí, o GP do Brasil apenas em 15 de novembro, e sem dúvida nenhuma uma temporada longa, uma temporada com 22 corridas. Então amplia aí a chance das equipes desenvolverem os carros durante a temporada, o que é muito difícil. Esse investimento das equipes foi um investimento até certo ponto limitado, mesmo as de ponta, eu estou falando, porque ele em 2021 muda tudo. Vem o pneu, a roda maior, o pneu mais fino, a parte, depois a gente vai explicar isso, temos vídeos, desenhos, etc. Para o futuro a gente fala sobre isso. E esse investimento das equipes, na grande parte dos investimentos, está sendo colocado na temporada de 2021. E a partir de 2021 teremos um teto de gastos. Finalmente aceitaram esse teto de gastos, que será mais ou menos da casa de 170 milhões de euros por ano. Imagina que isso é o teto, né? Sim, porque a Ferrari e a Mercedes gastam na base de 400 milhões de euros por ano. E a Red Bull está nisso, 300 milhões de euros por ano. E agora o que vai ser livre é o salário dos pilotos. O salário livre e o orçamento para desenvolver o carro vai cair. Salário mínimo. Não, o salário mínimo. E parece que o Hamilton está ganhando aí um ticket de refeição, a cesta básica. O Hamilton deve estar ganhando, pela minha informação, na casa, isso é uma loucura, na casa de salário, 35 milhões de euros por ano. Tá, né? Mas ele mais que dobra, né, Felipe? ele mais que dobra esse valor em relação ao patrocínio, né? Então nós temos aí, o Hamilton deve arrecadar uns 70 milhões de euros por ano, hein? A 5 vezes 7, 35, 350 milhões de euros de reais, 30 milhões de reais por mês, mais ou menos. Tá bom, né? Então, isso aí a parte de patrocínio é apenas dedução, mas o salário é dessa questão 35 milhões. E quanto ao Brasil na Fórmula 1, que sempre perguntam, calma, eu vou fazer um apanhado disso por mais tempo, a gente vai fazer um programa falando sobre isso, para mostrar esses pilotos que podem chegar, mas está difícil. Aliás, dentro da nossa escala aqui, o Victor vai estar com a gente sempre às segundas-feiras, o Tony de quarta, né? E sexta. Sexta-feira vai variar. Eu prometo trazer aqui o Fernando Chagas para fazer um bate-papo com o Também. Tony. Eu até saio quando eles ficam falando de Fórmula 1. Paulo Rogério também. Aliás, agradeço ao Paulo Rogério que retuitou a nossa mensagem aqui, pedindo audiência ao programa. Agradeço também ao Caio Rossilo. Agradeço ao Aldo Neto, jornalista. Boa sorte a todos os amigos. Obrigado. E aí certamente faremos um grande debate da Fórmula 1 aqui com especialistas. Eu só fico aqui quando eles falam, só aprendendo. E o Aldo, Vitor, ele manda aqui uma mensagem que a gente tem que dar um destaque da Portuguesa. Falaremos mais da Briosa ao longo do ano. Pergunta para o Vitor se ele não acha mais interessante o Santos não ter time B e usar o Jabaquara ou a Portuguesa Santista para colocar os atletas do Sub-23 para jogar. Eu até vou deixar o Vitor responder, mas o grande problema é que às vezes o jogador não quer, né? Esse aqui é o problema. Talvez assim, talvez a Portuguesa Santista hoje na A2 até os jogadores gostariam. Agora também não sei se para a Portuguesa disputando uma A2 jogar com um time, é um time de qualidade, mas são só jogadores Sub-23. Eu não sei se para a Portuguesa Santista seria viável e seria um time tão bom para disputar o acesso, por exemplo. Até poderia, ou não. Dá o Brian Ruiz para a Briosa, ele joga lá? Com essa pegada na Série A2 ele não joga. Centroavante, andando em campo. Mas assim, tem jogadores que funcionam, tem jogadores que vieram do Santos, né, todas essas temporadas. Hoje como é que está o elenco da Briosa para Então, vamos lá. Sérgio Guedes continua. Sérgio Guedes continua, né? Mudou alguns nomes na comissão técnica, mas ele continua. Eu acho o elenco mais fraco que o ano passado, do meio para frente. Porém, eu acho que o sistema defensivo da Portuguesa Santista esse ano está muito forte. Vieram zagueiros experientes, com acessos nas costas. Tem o Gualberto, que jogou no Palmeiras. Você tem o Brumati, que tem vários acessos pelo interior.
O Ferro continua na lateral direita. Então acho o sistema defensivo. O Cleiton voltou, né? O goleiro campeão em 2016 e vice em 2018, nos dois últimos acessos da Briosa. Ele está de volta. Então eu vejo assim, a Portuguesa Santista está com belas peças no sistema defensivo e está deixando um pouquinho a desejar no ataque. A Portuguesa Santista está procurando um centroavante ainda nesses jogos treinos que fez Santa Rita do Passa Quatro, testando alguns jogadores. Até porque é o seguinte, a princípio seria o Dimba, que foi da base do Santos, chegou até a treinar com o elenco, mas aí teve uma proposta do Vila Nova em Goiás, acabou indo para lá e a Portuguesa Santista ficou sem esse camisa 9 também. É um problema de várias equipes e a Briosa também tá com esse problema. Os jogos que aconteceram na semana passada, né? O jogo treino contra o Comercial foi muito bom, muito proveitoso. Foi um time que foi para cima, né? O Comercial vai disputar a Série A3. Então o Comercial tentou jogar de igual para igual e a Portuguesa Santista aproveitou os espaços em campo e acabou ganhando por 4-1. Quando foi titular contra titular foi 3-0. Então os 45 minutos, os primeiros 30 minutos, aliás, que foram 3 tempos de 30. E aí no domingo pegou um time, o campeão da cidade, né? Que é o Disquirimpe, mas reforçado de vários profissionais aí que estão sem clube. A Portuguesa Santista tirou um pouco o pé, mas teve dificuldades no ataque. Por quê? Porque foi um time que jogou retrancado, né, para não tomar gol. Chegou a perder um pênalti no primeiro tempo, mas aí no segundo tempo os gols saíram. Assim, a princípio, eu acho que vem o time com... Não chega a ser um passo, mas um pouquinho abaixo do ano passado, que vale lembrar, apesar de ter caído no mata-mata, foi o segundo colocado da primeira fase. Então, ou seja, quando todo mundo jogou contra todo mundo, a Portuguesa Santista só ficou atrás do Água Santa. E aí no mata-mata, né, não foi bem lá em Limeira, acabou caindo para Inter muito por causa do primeiro jogo. Mas é um time que acho que não vai passar sustos. Talvez até vai brigar para classificar, para ficar entre os 8. Eu acho que não... Estreia quando, Vitor? Estreia dia 22, que é a quarta-feira da semana que vem, contra o Sertãozinho, fora de casa, às 19 horas. Depois, pelo menos a federação nos presenteou com um jogo na quarta e outro na quinta, né? Apesar de ser fora, né? Mas dá para acompanhar. E aí no domingo, dia 26, 10 da manhã, enfrenta o Atibaia em casa. Tomara que a torcida compareça e lote o Licumbuça. Esse jogo é importante, é um jogo no aniversário de Santos, a Portuguesa estreia em casa. Né? O presidente Carlos Ribeiro realmente está esperançoso com esse jogo, não só o jogo fora, é claro, fundamental a estreia, e a Portuguesa mais recentemente, agora, ontem, se não me engano, trouxe o Luiz Felipe revelado pelo Palmeiras, estava no Vila Nova. Só que lateral direito. A princípio deve ser a reserva do Rafael Ferro. Sim, é o lateral direito reserva. Muito bem, senhores, olha, o papo está ótimo, 11h59, o Felipe, que é o nosso diretor tecnológico, operacional e tudo que está ali nos bastidores, ele já me avisou que estamos terminando o programa. Se o Fernando não reclamar, a gente passa um pouquinho, só um pouquinho, 1 minuto, 2, coisa 10, 15, 20, meia hora, uma coisa simples, né? Porque afinal de contas, o primeiro programa a gente está aqui, né? Lendo as participações, o pessoal mandando parabéns para a gente, no WhatsApp também, muita gente desejando parabéns e boa sorte aqui no novo projeto, o Esporte em Destaque, novo projeto agora aqui no estúdio digital da Boc News TV. Só reforçando, estaremos aqui todas as segundas, quartas e sextas, das 11 ao meio-dia, teremos depois o áudio para você que quiser acompanhar em formato podcast, no canal de áudio do Boqueirão News, é isso, Felipe, também no site, e mais tarde sobe no YouTube também, para quem... Tem gente que não tem Facebook, né? O cara prefere ver no YouTube, aí a gente inclusive pede para que o pessoal se inscreva no canal do Boc News, né? É importante, se inscreve para acompanhar, curte a página do Boc News no Facebook, se inscreve no canal no YouTube, né? Ativa lá o sininho para receber as notificações, e a gente vai usar todas as plataformas possíveis para levar o programa até você com este conteúdo e com este formato, com esse estúdio maravilhoso que foi montado aqui na sede do Boc News. A gente fica muito contente. Tony, obrigado pela presença, obrigado por estar conosco na sequência da vida do Esporte em Destaque. O senhor volta semana que vem, em que dia? Quarta? Sexta? Se eu quiser, a gente se acerta aí. Sexta-feira teremos convidados aqui no programa. Sim, certo? Tranquilo. Assim, eu que agradeço. E a gente tem aqui uma novidade tecnológica que está sendo preparada, né? Esse telão aqui multimídia. Tony entrará de todos os 4 cantos do planeta, se possível, já está no sistema aí, tá certo?
Faremos uma live com o Tony aqui no. E o vale pro Vitor também, ele que zanza aí pelo interior e coisa e tal, vai pra Argentina, pro Uruguai. Você vai pra estreia da Portuguesa. Provavelmente eu devo ir pra Sertãozinha. Numa dessa, no dia seguinte, ao vivo do hotel, já pensou numa quinta? Pode acontecer. Penso que o céu é o limite. Tony, um abraço, obrigado. Um abraço, e 5 de fevereiro é Portuguesa de Desportos e Portuguesa Santista. Opa! Este a Portuguesa não perde. Nesse o Gesualdo tem que ir. Ganho ou empate, nesse ele tem que ir. Gesualdo tem que ser arrastado para assistir esse jogo. Mas não é o tipo, aquele jogo que este a Portuguesa não perde. Ou ganha ou empata. Mas eu desejo muita sorte à Portuguesa Santista, que mora no meu coração, e agora tem um presidente que é meu amigo particular. Então, um grande abraço a todos e voltamos aí com mais Esporte em Destaque brevemente. Um abraço, Luiz Roberto. Apaga o fogo lá em Cubatão, meu amigo. Obrigado ao Tony Vasconcelos. Vitor de Andrade, o curioso do futebol. Aliás, na hora que a gente foi montar o GC, né, Felipe? Não cabia Vitor de Andrade, o curioso do futebol. Então, assim, Vitor de Andrade embaixo, o curioso do futebol. Aliás, o senhor deve providenciar logo a sua ida ao cartório para agregar este nome. Vitor de Andrade, o curioso do futebol. Não, o registro já tem. Põe lá no seu RG para ficar oficializado. Agradeço também ao Vitor por estar conosco na sequência do projeto, nesta nova fase do Esporte em Destaque. Sempre estará conosco às segundas-feiras, comentando a rodada, né? Primeiro o Campeonato Paulista, depois tem Libertadores, depois tem a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. Vitor, obrigado, um abraço, até segunda-feira. Para encerrar, duas rapidinhas. Aí na virada do ano, o Jabaquara anunciou seu treinador para 2020, é o Lelo, que já tem vários acessos pelo interior. Né? Não, é o Lelo. Diferentemente dos últimos anos, que vinha usando soluções caseiras e os resultados não vieram, aliás, pelo contrário, o Jabaquara foi muito mal nas últimas 3 temporadas, mas agora vem o Lelo, que é um técnico, vamos dizer assim, de ponta no interior paulista, né, nas divisões de acesso, e tem tudo para dar certo. E a segunda novidade é que o São Vicente vai voltar às competições da Federação Paulista de Futebol. A federação esse ano liberou para os times disputarem só as categorias de base, né, o que não podia. Então o São Vicente já está confirmado no Sub-11 e Sub-13, que inclusive já está fazendo peneiras lá no Mansueto Pierotti. Valeu, Vitor. Um abraço. Um abraço para todos. Até segunda-feira, se Deus quiser. Muito bem. Agradecer aqui novamente ao Fernando de Maria, ao Alberto Chalub, pela oportunidade de colocarmos o Esporte em Destaque no ar aqui no estúdio digital da Boc News TV. E nos bastidores, ele correu para lá, para cá, apertou o cabo, mexeu em câmera, editou, salvou. Né? O Felipe Rei, que ele é rei, então é o nosso camisa 10 aqui da equipe. Quando a gente jogar aquela pelada de fim de ano, a 10 será dele, eu vou ficar lá só pilotando. Eu não jogo futebol, porque eu humilho muito, eu fico só no churrasco. Exatamente, eu ia me colocar na condição do churrasqueiro, mas fica para uma próxima, tá certo? Meus amigos, é isso. Fechamos esta edição do Esporte em Destaque. Quero agradecer também à Clínica Endocentro, Dr. Nelson Marfil, que segue acreditando no projeto também conosco. Se eles ouviram aí no intervalo, estamos produzindo um filme aí para passar aqui no nosso intervalo. Um abraço também para o Pedro da Garbo Moda Masculina, que sempre esteve comigo lá no canal 10 no YouTube. Estou migrando o Pedro aqui para o Esporte em Destaque. Tá vendo? Eu vim com essa camisa nova, elegante para estreia. Eu vi que vir, né? Uma chique, roupa mais bonita, né? E coisa e tal, que fica ali no piso térreo do Praia Mar Shopping, a Garbo Moda Masculina. Se você tiver dúvida, vai lá, fala com o Pedro, que ele inclusive faz aquela consultoria para você não colocar a camisa roxa, a gravata amarela, aquela coisa meio jeca, né? Não, vai lá, fala com o Pedro, você sai com a roupa bonita e você sai elegante também, tá certo? Fechamos assim esta edição do Esporte em Destaque. Nós voltamos na sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.